Olá. Nossa aula vai ser então agora sobre estimação de parâmetros da população, ou seja, intervalos de confiança. Nós vamos construir nesta web-aula o intervalo de confiança para a média no caso da variância ser conhecida. Na verdade, esse caso não é o mais comum, mas é fundamental para entendermos os outros casos. Muito bem, já vimos a importância de estudar amostras a fim de tirar conclusões sobre a população. Veremos agora o seguinte, como falar alguma coisa da população baseado numa amostra. A amostra, então, é um veículo para chegar aos parâmetros da população. Vamos ver, então, agora o seguinte, como nós faremos a inferência dos parâmetros da população a partir dos parâmetros da amostra. Consideraremos sempre amostras retiradas de forma como se fosse uma amostra simples ao acaso e seja uma amostra representativa da população. Ou seja, esta amostra tem características da população, porém em escalas menores. O que nós podemos falar sobre a população é simplesmente o seguinte, eu vou dar um intervalo e vou dizer o parâmetro de interesse está dentro desse intervalo. Eu vou dar um limite inferior e um inferior. Por exemplo, vou dizer o seguinte, a média da população, que é a minha incógnita, é maior que esse limite inferior e maior que o limite superior. Eu não consigo dizer qual é o verdadeiro valor deste parâmetro. Eu posso dar um intervalo. E, além disso, eu não posso garantir que isso esteja correto. Portanto, eu vou falar ainda o seguinte, eu vou fazer uma afirmativa sobre o parâmetro da população e vou dar a confiança neste intervalo. Ou seja, eu vou dizer o seguinte, a probabilidade desta minha afirmativa ser verdadeira é igual a 1 menos alfa. Isto é o que nós chamamos de intervalo de confiança. Na verdade, eu não estou fazendo a probabilidade do parâmetro cair nesse intervalo, hein? Mas sim, eu estou falando a probabilidade da minha afirmativa ser verdadeira. Na verdade, a probabilidade do intervalo conter o parâmetro é aquele lá, é 1 menos alfa. Lembre-se que o parâmetro é um valor fixo. Quando eu quero a média da população, este é um valor fixo. É isso que nós vamos começar a construir. Muito bem. Começamos então a construir o intervalo de confiança e vamos fazer o intervalo com a probabilidade 1 menos alfa de ser verdadeira. A probabilidade da minha afirmativa estar correta. Começaremos então intervalo de confiança para a média no caso da variância ser conhecida. O que nós olharemos neste caso servirá para os outros casos, embora esse aqui não seja muito comum. Muito bem, nós já vimos na web-aula anterior que o x barra, a média da amostra, tem uma distribuição e a média de x barra é o μ, o desvio padrão de x barra é sigma raiz de n e o x barra tem uma distribuição normal. Ou seja, uma soma de variáveis independentes, a soma de variáveis tende a uma normal, o x barra tem uma distribuição normal. Muito bem. Agora, isso normalmente acontece, o x barra acontece, ou quando eu tenho população normal, ou quando eu tenho uma amostra razoavelmente grande. De uma distribuição normal, eu posso determinar o valor da variável z, pela minha tabela, que me deixe uma área à direita de alfa sobre 2. Muito bem. Esse valor na tabela vai me permitir achar a distância E0. A distância E0 é a distância que vai da média, do μ, até o valor μ mais E0, que me deixa uma área na distribuição normal de alfa sobre 2. Esse valor E0 é chamado semi-amplitude do intervalo. Bem, o que nós faremos então? Usando a distribuição normal e sabendo-se que a média do x barra é μ
e o desvio padrão é sigma raiz de n, utilizando a distribuição normal, o z na normal, eu tenho que o z, que me deixa uma área de alfa sobre 2 à direita, é o valor, mi mais E0, menos a média, que é mi, sobre o desvio padrão. Né? E daí eu tiro, então, que E0, né, que é a semi-amplitude de intervalo, é igual a z de alfa sobre 2, sigma raiz de n. Sigma é o desvio padrão da população, por hipótese conhecida, n é o tamanho da amostra. Muito bem. E agora? Agora, o intervalo que eu vou construir vai ser esse. Eu vou pegar o x barra menos e, x barra mais e, e vou dizer a média da população se encontra nesse intervalo, com uma confiança 1 menos alfa. Será que está certo isso? Será que essa minha afirmativa está certa? Muito bem. Vamos imaginar que o x barra pode cair em qualquer lugar da sua curva. Ele pode cair onde é o ponto A. Né? Se ele cair no ponto A, e eu subtrair x barra, subtrair E0 e somar E0, este intervalo que eu tenho contém o valor de mi. Se ele cair, por exemplo, no ponto B, mesma coisa, se eu subtrair o E0, somar o E0 do x barra, ele vai conter o valor de E. Então, se o x barra cair nesta região dita no ponto A ou na região dita pelo ponto B, esse intervalo que eu fiz, essa minha afirmativa vai estar correta. Porém, se o x barra cair na cauda direita, onde está o ponto C, ou se cair na cauda esquerda, e eu construir o intervalo da mesma forma, ele não conterá, esse intervalo que eu fiz, não conterá o valor mi. Ou seja, o intervalo que eu faço, x barra menos e, x barra menos e, vai conter o valor mi quando? Né? Quando x barra cair na região A, B, estará correto. E se cair na região C, não estará correto. Ou seja, se eu construir o intervalo desta forma, x barra menos e, x barra mais e, a probabilidade do intervalo que eu construí conter o valor mi seria 1 menos alfa. E o E0 é dado, então, por z de alfa sobre 2, sigma raiz de n. Esse, então, é o intervalo de confiança da média da população com desvio padrão, com variância conhecida. É claro que eu posso mexer nisso. Vamos supor que eu fiz o meu intervalo e eu chego à conclusão que a precisão, normalmente essa semi-amplitude E0 é chamada precisão. Se essa precisão do intervalo, para um lado e para o outro, for muito grande, eu falo, não, eu quero diminuir essa precisão. É possível? Sim. Como? Olha, se eu quero mexer na precisão, né, quero diminuir E0, eu simplesmente aumento o alfa, aumento o erro, diminuo a confiança. Então, ao invés de eu fazer intervalo de confiança de 95% de confiança, se eu fizer para 90%, eu diminuo o E. Muito bem, se eu, ao contrário, quiser aumentar a confiança, porque não quero mais fazer intervalo de 95%, mas quero fazer intervalo de 99% de confiança, se eu fizer isso, é só olhar na tabela, pegar um outro valor de z de alfa sobre 2, e eu começo, então, a aumentar o E. Se por acaso eu quiser, ao mesmo tempo, diminuir o alfa e o E, a única forma nossa é aumentar o N, aumentar o tamanho da amostra. Quanto maior a amostra, mais informação ela contém, mais perto a estimativa que eu recolhi da amostra está mais perto do verdadeiro valor da população. Muito bem. Esse é o intervalo de confiança para a média da população com um desvio padrão conhecido. Na próxima aula, você verá como construir intervalos de confiança para a média quando a variância não for conhecida, para a proporção e para a variância. Até lá, obrigado.